Fala, galera, o Pó de Faixa hoje especial, não é o Pó de Faixa cor-de-rosa, é o Pó de Faixa florido, né? E nós, né, que estamos aqui já há quase um ano, né, e hoje a gente teve essa reunião, né, de mulheres, né, que vão estar levando para você algo interessante, como uma mulher empoderada, como uma mulher tem força, como uma mulher é vida, e como a mulher faz parte, né, desse cotidiano nosso, dia após dia, mesmo com tanto perrengue, né, de ser uma mulher hoje, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente, né, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Então, oportunidades de vocês, mulheres, estar unidas nesse objetivo de fazer o melhor, né, mãe, vó, tia. E é isso, o Pó de Faixa hoje é das mulheres. Lembrando que o Pó de Faixa é oferecimento do Pizza e Pasta, a melhor pizzalinha do Rio de Janeiro, Arte Pão, tradição na sua festa, Minotauro Energético Dream, um dos melhores energéticos hoje do Brasil, né? Facilite benefício, Full Pneus, a maior da América Latina, Gigante do Sabor, todo dia com a gente aqui, levando nosso almoço para a galera, Escola Jardim Castro Alves, que é de uma grande mulher, né? E Mercado Vivo, com as cotações do Ceasa, aqui no Le Monde, né, de Nova Iguaçu, no Estúdios Nova, sob a direção do Marcelo Deschamps. Vamos nós, né, tocando esse barco aqui, e sempre lembrando que a mulher, ela tem que estar onde ela estiver. A gente recebeu uma mensagem muito interessante, um jogador de futebol, né, que perdeu um jogo e foi entrevistado, e ele culpou a mulher para o time dele ter perdido. Ele falou assim: por que bota a mulher para apitar em jogos? Cara, a mulher, ela faz tudo o que ela quiser, irmão. E a mulher não teve nenhum erro no jogo, não chamou nenhuma vez o VAR. Vocês perderam porque o teu time é ruim, cara. Então não culpa a mulher pela tua derrota. Então eu estou aqui hoje, né, com essa mesa maravilhosa, com a Márcia, bem-vindo, nossa secretária, que arrebenta em Itaboraí. Itaboraí, né, tem feito um trabalho maravilhoso. A doutora Pamela, né, que a gente está conhecendo hoje, e a doutora Dayana. Eu ia falar, mas você pulou, entendeu? Então, assim, hoje a gente está aqui, né, temos um monte ali de mulheres que a gente vai receber aqui ainda, para falar sobre tudo, mas principalmente a beleza, né? A beleza, a garra, o contexto, o respeito, e dizer obrigada para vocês e desculpa, né? Porque às vezes a gente vê tanta maluquice ali fora que o respeito nunca está em primeiro lugar, está sempre aquela condição que a gente trouxe como tem a escravidão, como tem o racismo, tem o machismo, né? A gente sempre quer o homem. Então o homem, ele tem que entender que fazer balé também faz parte. Então vocês hoje são o que a gente ganhou de presente, né, nessa última semana do mês. Então, parabéns por vocês, e você que vai conduzir, né, esse bate-papo, essa resenha, porque nada melhor, como diz a Marisa, de mulher para mulher, né? Fica à vontade. Só chega um pouquinho aqui para perto. Então, um prazer enorme eu retornar a essa casa. Puxa. Como sempre, como da vai outra voltar vez. De novo. Quero voltar, isso aí. Já falei que aqui é o meu lar doce lar. É um lugar de paz, é um lugar que faz a gente sair daqui renovada de verdade. Porque quando a gente lida com pessoas que têm boas energias, essa energia a gente leva para a vida. E eu tô levando para a vida. Pode ter certeza. Então, assim, para mim eu sou muito grata por você abrir essa porta aqui para mim mais uma vez. Agradecer ao André também, né, que fez essa conexão. Isso. Sem conexão, o André hoje nada funciona. O André é um amigo, é um parceiro da vida. E como a gente estava trocando ali lá fora, relacionamento é tudo. Porque quando você cria relacionamento, você abre portas, que eu até em uma entrevista anterior eu falei, é mais fácil, estava até falando com a Pamela hoje, que é muito mais fácil você
fazer dinheiro com amizade do que amizade com dinheiro, porque quando você tem dinheiro, são muitos amigos. Muitos colegas. E agora, se você cria amizades de verdade, a porta se abre. Amizades de verdade, as portas se abrem. Então, assim, eu priorizo muito isso, porque dinheiro a gente conquista, dinheiro a gente corre atrás, porque como a gente estava falando de nós mulheres aqui, a gente arregaça a manga. E hoje as mulheres, elas não têm local específico, Não tem. Hoje a mulher está na obra. Na lua. Hoje a mulher tá na medicina. Hoje a mulher está em todo canto. Né? Então, assim, hoje nós estamos aqui com duas mulheres que foram preparadas para cuidar da gente, até trazer a nossa autoestima, né? A doutora Pamela eu sou cliente dela, tá? Puxa. Eu posso falar com propriedade do trabalho da doutora Pamela. Quando o André falou comigo, mas você chama a doutora alguém? Pamela atende lá em Itaboraí? A doutora Pamela atende lá em Itaboraí, no centro de Itaboraí. Doutora Dayana também? Eu atendo em Duque de Caxias, na Barra da Tijuca. Legal. Então, assim, eu queria falar um pouquinho da doutora Pamela. A Dayana eu conheci hoje, mas eu quero conhecer o trabalho dela também, porque eu também necessito disso, né? Mas assim, fala um pouquinho, doutora Pamela, sobre o seu trabalho, como te despertou trazer essa... Porque você também é mulher, né? Então, assim, eu acredito não, eu posso falar com propriedade, porque... Além dela cuidar da gente, ela cuida dela, ela mesma cuida dela. Eu não sei como que ela faz isso, mas a doutora Pamela consegue cuidar dela mesma. Aí fala um pouquinho do seu trabalho pra gente, como te despertou esse desejo de atuar. Né? É um prazer estar aqui, né? Eu quero agradecer também a Márcia pelo convite, porque ela sabe, né, do que eu tô nesse caminho aí há um tempo, mas muita gente não me conhece, né? Porque eu não sou muito assim... interativa ali na rede social. Na rede, Inclusive, eu até parabenizei ela, que eu comecei a ver que ela produzia vídeo. Eu falei, Márcia, como é que você faz isso? E foi quando a gente começou a falar sobre isso e ela me convidou. Tudo é um começo também, de repente hoje começa a rede social da Pamela. Eu falei pra ela, eu fico nervosa, fico assim, eu converso com o paciente, converso com todo mundo na rua. A gente tava lá conversando lá no restaurante, todo mundo falando, chegou aqui, eu tô nervosa, fico ansiosa, mas eu sempre tive essa trava. Mas vamos falar da parte que interessa, né? Eu sou farmacêutica esteta, minha primeira profissão, né? Eu formei em farmácia e depois me pós-graduei em estética. Comecei a trabalhar na área, né? E depois eu comecei a despertar a vontade de fazer coisas além. Não só de ajudar as pessoas com estética, assim, por fora, né? Queria também trabalhar uma parte mais interna, que era a dor interna do paciente. Então, comecei a despertar a vontade de fazer medicina. E foi aí que eu comecei a trabalhar com estética e pensar na possibilidade de estudar medicina. E deu tudo certo, me formei no exterior. Agora eu atuo com estética integrativa, né? Eu trabalho também com a parte de estética facial, corporal, mas também trabalho com sintomas, com pacientes que chegam com algum sintoma referente à estética também. Tudo é um trabalho no consultório. Então, eu não trabalho somente fazendo botox e preenchimento. Eu trabalho também vendo a saúde do paciente, trazendo bem-estar. Essa é a parte que eu faço melhor, né? Mas deixa a parte lá em Itaboraí. E a Márcia chegou no meu consultório com uma queixa boba, que pra ela, né, boba pra mim, mas pra ela aquilo era uma coisa que levava, né, pra vida ali, que incomodava muito. No final, eu quase que não atendi, indiquei ela pra fazer o tratamento, falei com ela, olha, seu caso, somente um procedimento cirúrgico, e ela, medo de cirurgia, eu apresentei uma equipe, mostrei, segue, vai pensando. Aí fui trabalhando a mente dela, porque aquilo ali era uma coisa que frustrava ela, e eu queria ajudar, mas eu sabia que só o meu trabalho não ia chegar nesse ponto. E aí ela fez, depois ela voltou pra mim pra fazer outros procedimentos e é minha paciente até hoje. Não, muito legal. E o melhor disso tudo é o que a gente estava falando aqui. O que você falou. Mulher, ela precisa alavancar a mulher. Claro. A outra, ela poderia ter me segurado ali e ter ganhado dela. Mas não. Ela pensou em mim, ela queria resolver a minha situação e ela me indicou para outra.
E ela foi Então, bem ética também. muita coisa, assim, ela não estava pensando no negócio, ela estava pensando na humanidade, ela foi humana, ela falou, olha, eu quero realmente ajudar a Márcia, mas ela, tanto que nós não terminamos um procedimento, não foi? Não. Eu iniciei um procedimento com ela e não terminei, porque ela falou, Márcia, não adianta eu dar continuidade nisso aqui, que a gente não vai chegar no objetivo que você quer. Mas ela poderia ter deixado eu gastar meu dinheiro, depois eu te indico lá para terceiro. Então, assim, ela me passou confiança, ela me passou ética, sem contar que é acolhedora, o ambiente dela é acolhedor. Ela Passou o amor, né? tudo. Eu não consigo largar a doutora Pamela. Não consigo. Então, assim, é uma profissional excelente, diferenciada. Eu posso falar, porque eu sou cliente, né? Eu posso falar. Não fui amiga, não sou amiga pessoal da Pamela, não é, Pamela? A gente se fala muito no profissional, Sim. né? Porque quando é amiga, não, mas é amiga. Não, a gente se fala muito no profissional. Ultimamente a gente tem que se falar mais porque tem vindo mais procedimento e a gente tem interagido mais nessa chave. Mas assim, a minha, como é que se diz? E o meu elogio para a doutora Pamela é a profissional que ela é. A profissional, para mim, ela é diferenciada. É o cuidado. Sabe quando alguém faz aquilo com amor? Ela faz aquilo com amor, aquilo que ela faz. Então, quando o André até falou comigo, Márcia, vê alguém aí que você conhece, que você acha que... Para a gente trazer para o Rio, para a gente criar um relacionamento, a primeira pessoa que eu pensei foi ela. Eu pensei em doutora Pamela. Doutora Pamela, ela precisa, porque uma coisa, você falou aqui, eu vou repetir. Os ouvidos, a gente tem que estar sempre ouvindo. Ligado, né? Ligado. E na primeira visita que eu tive aqui, você também me falou algo que não feche a sua boca. Tá travada, destrave, porque se você travar, alguém vai falar por você. Então, você é uma doutora fora da curva. Então, assim, se você deixar... A gente até falou que o medo e a vergonha são irmãos gêmeos, entendeu? Então, o medo com a vergonha, eles se casam e aí destrói tudo. E aí, é por isso que, às vezes, cara, as pessoas conseguiram o objetivo porque começaram a falar. E hoje, se você prestar atenção, o comercial, ele que vende. O cara só tira nota, entendeu? Se você tiver um comercial bom, você vê, tem um monte de patrocinador aqui porque a gente é louco, entendeu? E a gente faz o próximo podcast que vai fazer, ele tem que fazer igual o meu, senão ele vai ficar, não, pô, né? Vai falar, pô, o cara ali tem um podcast, tem um monte de patrocinador, e eu chego ali e não tenho nada. E só faz a entrevista e fica uma tela aqui parada. Então você tem que usar todos os meios que você tem. O nosso Instagram hoje, ele tem 37.600 postagens. São 100 postagens por mês. Então tu tem que estar o tempo inteiro em evolução naquilo que você quer. Tem pessoas que tu vai ver no Instagram, a última postagem é março de 2024. Então fica difícil de você ter uma credibilidade de uma coisa que está na teia de aranha. Então hoje as coisas ruins estão trabalhando muito. E as coisas boas tem que trabalhar muito mais. Verdade. Eu tenho essa trava, sei que também tenho que melhorar, né? Mas questão. Melhora, pode ter certeza. E vou me soltando, como eu falo. Às vezes eu chego no consultório, a pessoa fala, nossa, mas você parece tão quietinha, e eu vou falando, e quando eu falo do que eu amo fazer, do que eu gosto, eu falo com propriedade. Então eu vou falando, vou desenvolvendo, a pessoa me pergunta outra coisa, eu já descubro outra. O paciente está deitado na minha maca para fazer um procedimento, eu estou descobrindo ali tudo o que está afetando aquele paciente. É isso que me levou, né, nessa parte da estética, e agora, né, vou pro mundo digital. Então vamos embora. Esse é o primeiro podcast? É. Então a gente batizou você, pô. Eu vou dar vou incentivar ela, porque eu também sou tímida. Mas assim, a vida vem me ensinando. Eu já fui tímido. Eu também sou.
Quem vê até meus trabalhos lá pensa que eu não sou, mas eu sou. Eu não achava. Não, Eu também Ela fala descontraída. Eu pedi um dia que ela falei, Márcia, como é que você faz? Eu vejo você gravando vídeo, trabalhando. Sim, ó, eu assim, é o tempo todo. Eu tô num bairro, eu tô em outro, eu ando o tempo todo, mas os meninos estão registrando. A gente acaba ficando à logística, vontade. né, cara, que você tá ali e você só tem uma chance, você não tem segunda chance. Tem uma frase que fala, oportunidade, ela só passa uma vez. Então, a gente entende. Eu tô Por começando exemplo, a absorver isso. Tem um cara aqui em Nova Iguaçu que ele fabrica um tênis. Eu sou patrocinado pelo Avans. E aí eu queria muito trazer esse cara aqui, até para fazer, né, um joguinho com a Avans, para a Avans ficar com ciúme. Acho que mas o cara não consegue vir falar daquilo que ele fabrica. Falei, meu amigo, a gente não vai falar da NASA, não vamos falar de futebol, vamos falar daquilo que você faz há 30 anos. Mas eu fico com vergonha. Então, um abraço, irmão, entendeu? Não tem como você ter vergonha de falar de você mesmo. Sim. E que não tem como. E a oportunidade de estar vendo, de estar filmado, estar registrado, isso tudo, entendeu? Tu vai ver, as tuas clientes, elas vão aumentar. É isso que você pretende, aumentar Com certeza. Quem não é visto não é lembrado. Não é? Eu tô aprendendo isso. Mas isso acontece e hoje começou, né? Então, obrigado aí. Obrigado a por vocês, você né, por ter essa batizarem no coragem. primeiro podcast. Primeiro de muitos, tá? Isso aí, se Deus Depois quiser. abriu, né? Próximo já vai chegar aqui falando. Não tu vê, você começou falando baixinho. Agora tu já tá Já falando tá à um pouquinho vontade. alto. Porque tu já foi, Já foi soltando. entendeu? E se não tivesse nada gravando, você tava falando normalmente. Sozinha e falando normalmente. E isso Nós é um somos contexto de repetição. Né? A gente trabalha com jiu-jitsu e com skate e com surf. Então, esses esportes são esportes de repetição. Quanto mais você faz, você acaba fazendo legal. O Marcelo ali dentro, o Kaique filmando, todo mundo é repetição. Então, é isso que faz todos os dias quando o cara acorda de manhã, ele quer jogar futebol, no outro dia ele quer ser pagodeiro, no outro dia ele quer... Aí não vai ter repetição, mas buscando a mesma coisa o tempo inteiro, dá bom. Tô nessa caminhada há um tempo, né? E realmente é 1% melhor a cada dia. E pretendo ficar muito mais, né? Porque essa parte da estética e a medicina me encanta muito. Poder ajudar não só tratar por fora, beleza, mas tratar por dentro. Então, cada vez que eu vou trabalhar, parece que eu tô indo ajudar alguém. Então, isso pra mim já é satisfação. Pô, esse lance de medicina, né, de você cuidar do ser humano para ele continuar vivendo, né, ele continuar respirando e dar uma energia nova para a pessoa, é impressionante, cara. Então, assim, além de ser mulher, é médica. Então, isso tudo também é interessante porque vai passando, né, isso à frente. E a gente sabe que não dá para ver Deus. Eu falo o tempo inteiro, não dá para ver Deus. Mas dá para ver anjos, entendeu? Então, vocês são anjos, pô. Principalmente médicos. Por exemplo, a gente pega uma pessoa, a Sueli, vamos botar para a Sueli. A Sueli chegou com 30 quilos, né? Totalmente, com 5 facadas no braço. E aí você pega uma Sueli hoje com 70 quilos, fazendo administração, tendo um filho numa escola particular, um filho já ganhando aqui uma condição financeira, o filho evoluindo. Então, isso tudo, né, faz uma mulher ficar forte e essa mulher faz o que está de redor dela ficar forte também. Porque os outros filhos vão vendo a mãe evoluir, crescer, produzir isso, faz os pintinhos também ficar forte. Então, isso é muito legal. E são vocês que são responsáveis por isso. É o tempo inteiro, não tem jeito, cara. Se a gente não, como a gente falou, se a gente não elogiar vocês, a gente não querer o melhor para vocês, é a maior burrice, né? Porque vocês são que vão florescer. Se não tivesse mulher, tu imagina, só ia ter homem. Não dá para fazer homem de homem, não existe, pô. Por mais que tenha tecnologia, tenha estudo, tá, cara, e vocês são o que faz a vida, né? E às vezes a gente esquece o tempo inteiro. O Dia da Mulher, dia 8 de março, é isso? Quando é o Dia da Mulher? É 8 de março? 8 de março. Como que eu sei disso? Eu não vai me saber disso. A gente mesmo tá na Entendeu? Então você vê, mas o Dia da Mulher todo dia, não é só 8 de março.
O dia da minha mãe é todo dia, não é? Pro dia das mães não tem que ir pro shopping com ela. Eu tenho que ir com a minha mãe, que a minha mãe mora 40 anos em Miami. Tá com 90 aninhos lá, a mamãe, né, mãe? E a minha mãe todo dia me manda mensagem pedindo, pô, vem embora. Mas, mãe, eu não posso, eu tenho que cuidar das minhas crianças aqui, eu não posso. Não, imagina, se eu for embora, como que vai ficar as minhas crianças? Então eu tenho que pensar primeiro nas minhas crianças. Mas a mãe, todo dia é dia da minha mãe, não é só um dia. Então, Verdade. dia 8 de março não é o dia da mulher, é todos os 365 dias são o dia de vocês. E nós merecemos, né, ser bem cuidadas, ter, né, também, assim, esse cuidado. Sua fala é muito bonita, porque se todo mundo pensasse assim, não teríamos menos agressões, feminicídio, essas coisas. E como você disse, não é só o dia para comemorar, como eu vejo que tem pacientes que chegam lá pontualmente para fazer um procedimento porque é aquela data, sendo que ela poderia estar fazendo aquilo há mais tempo. Até mesmo presenteada somente naquela data, porque eu recebo pacientes que receberam presentes dos seus companheiros somente por ser aquela data. Aniversário, e deveria ser lembrado todo dia. Na verdade, é uma cartilha que tu faz, e essa cartilha tu passa para todos os nossos alunos, né? Tem que escovar os dentes depois que comer, né? Tem que estudar, não assistir aula, respeitar pai e mãe, entendeu? Horário para dormir, horário para acordar, celular é importante para você. Quer dar um rolê com o celular? Sábado, domingo, talvez, né? Dependendo do horário. Então, essa cartilha é uma cartilha chata porque é disciplina. Então, a disciplina, a gente fala que ela tem um poder, só não ganha da fé, mas do resto ela ganha, entendeu? Então, uma disciplina hoje numa criança, numa família, num contexto geral, por isso que as nossas crianças hoje respeitam, principalmente mulheres, né, cara? Idosos, né? Um cadeirante, se chama sensibilidade, que a gente busca para essa galera que tem que entender a sensibilidade de cada um. Tamo junto? Certinho. Agora vamos para nossa doutora aqui. Um pouquinho Agora é contigo. a Dayana. A Dayana eu conheci hoje, tá? Mas também é uma doutora que cuida. Doutora Dayana faz o quê mesmo? Então, eu sou Deixa cirurgiã. eu falar aqui mais perto do... Eu sou cirurgiã dentista, né? Só que hoje eu atuo na área da harmonização facial. Faço algumas cirurgias estéticas também. Estou fazendo uma especialização em traumatologia bucomaxilofacial. Eu faço estágio em hospital público, na área de traumas de face, que é uma área que eu gosto muito também. Então, eu fico assim bem dividida entre essas duas coisas, que é a área da beleza, né, e a área hospitalar, também, que mudou, foi uma virada de chave assim, na minha vida, me mudou como ser humano também, cuidar de pessoas, né, no hospital público ainda, que pessoas mais carentes. As duas áreas te atraem? As duas áreas me atraem. A bucomaxila era um sonho, né, que eu sempre tive, e eu estou terminando agora a minha especialização. Agora, a harmonização, eu já faço há bastante tempo, eu sou formada há 18 anos. Eu comecei como dentista raiz, né? Na época que eu me formei, não existia a área da beleza na odontologia. Então, eu fiquei um bom tempo trabalhando com isso. Depois foram surgindo os primeiros cursos, né? Aí começou a surgir botox, preenchimento, algumas cirurgias. Isso veio de fora para cá ou foi no Brasil que alguém lançou isso? Eu não sei te responder o certo. É lógico que tem alguns profissionais que iniciaram nessa área e deram o pontapé inicial, né? Pra gente. Mas eu não sei dizer se veio de fora ou se começou aqui. Foi por um oftalmologista que começou a usar a toxina, pelo menos a toxina botulínica. Ele era usado para estrabismo. E aí descobriram que ele fazia o efeito, que era o efeito da relaxamento da musculatura. E aí veio de fora, se eu não me engano, eles eram alemães. E aí começou a ver para fins estéticos. Aí começou a ser implantado, né? Mas na área da odontologia, a gente nem vislumbrava isso, entendeu? Foi uma coisa que foi surgindo aos pouquinhos. Foi uma coisinha de cada vez. Aí eu já estava meio assim que desistindo da profissão de odontologia. Tá amarrado. Tava desistindo. Aí começaram a surgir os cursos na área da estética. E eu fui me apaixonando. A estética, ela... E toda hora surge algo novo. Eu fui fazendo um curso atrás do outro, fui me especializando nessa área. E hoje eu faço praticamente tudo da harmonização facial, que a nossa área na odontologia é cabeça e pescoço. A
A gente não pode fugir dessa área. E eu fui fazendo os cursos e hoje eu faço praticamente tudo. Agora tem as cirurgias também. Está para liberar as cirurgias estéticas da face para os dentistas, né? Que maneiro, Eu cara. já estou fazendo a especialização também, porque quando eu liberar, eu gosto dessa área, eu quero trabalhar com isso. Estou finalizando também minha especialização. São 2 especializações, que é a bucomaxilo que eu estou fazendo e a cirurgia estética da face. Assim, acho que até é importante a gente pontuar que a gente está assim, falando bem de mulher, né? Mas tem muitos clientes homens também hoje, não tem? Muito, muito. Os homens, eles são mais retraídos. Eles não gostam muito de se expor, de falar que faz. Já teve um caso de homem fazer boca? Já, É mesmo? Acho que sim. muitos. Que maneiro, cara. Só não gosto muito de falar. É. Não posta foto, Eu doutora. não, assim, nenhum amigo meu eu vi ainda com boca, né? Tu vê, Marcelo? De verdade? Ele não percebeu ainda. Abriu porta, não é um susto, mas assim. Então isso é interessante, né, cara? Por isso que não pode ter essa vergonha. Mas os homens estão muito vaidosos. Então, muitos. Muito. Eu atendo É. muito homem. É um botox, a maioria faz botox, faz um preenchimento de mandíbula, né? Eles gostam de ficar com o rosto agora bem marcadinho, bem modelado. É mais isso também. Cirurgia, homem não tem muita coragem de fazer, não. Não é muita... Mas a harmonização eles fazem bastante. Muito legal. É lógico, o meu público maior é mulher. Isso é indiscutível. Sim, mas tem muito homem o, também. o público homem também está começando. Eles estão perdendo preconceito com isso, que existia um preconceito, um certo preconceito, né? É que a estética, ela tomou conta, a medicina estética. Eu falo isso porque a minha filha caçula está com 19 anos. E o médico que me operou, ele falou, é a última cesárea que eu estou fazendo, que eu estou pulando para a estética. E aquilo ali do nada me despertou, que eu comecei a ver que realmente a medicina estética, ela impossível você não encontrar. Você está no município, tem diversas clínicas. Ela avançou de uma forma, as pessoas hoje têm, é o que eu estou falando, as mulheres, a gente está pontuando as mulheres, mas os homens também estão com uma vaidade, eles hoje também despertaram a Com vaidade. certeza. Não é como a mulher é mais, né? Ela é muito detalhista, né? Mas o homem também, e hoje eu vejo os homens, boca eu nunca tinha visto. Mas faz também. Tu já fez, doutora? Já. Muito legal. Como que é, cara? Como você fazer uma boca de um homem? homem. E aí, como É que ele diferente? vê a boca É dele? diferente. É, né? É porque a gente não vai deixar a boca do homem desenhadinha igual a da mulher. Ah. Bota um volumezinho. Tem homem que não tem nada de boca. Aí quer colocar um pouquinho de volume, mas não uma coisa desenhada, que aí fica muito feminino. É só para detalhar mesmo, É. né? É isso. E hoje, assim, as circunstâncias, né, que a gente vive, a gente, como não tem preconceito, é uma área, é um leque, né? Então tem toda uma galera que hoje tá nos dois lados, né? Tem a galera dos homens e a galera das mulheres, né? Como a gente fala, os gays. Então a gente também trabalha com isso o Eu tempo atendo inteiro. muito trans também. E aí, tá vendo? Mas aí Que aí já você tem fazem que igual a gente, afeminar normal, o né? rosto, tem que deixar mais afeminado. Entendi. Então tem que ter um certo visagismo também, Sim, entendeu? Tem que ter uma visão. uma né? visão, é. Eu atendo bastante gays, mas que querem o rosto mais masculinizado. Que querem manter a aparência mais masculina. Mas tem bastante mesmo. O meu público é 50% homem e 50% mulher. Então, a gente está aqui fazendo um cronograma, né, na minha loucura, e vai bater 30. Então, eu queria te fazer uma pergunta e depois para ela, né, e a gente encerra dando as redes sociais e agradecendo. Eu queria te perguntar, doutora Pâmela, quais são os teus sonhos para 2026? E meus sonhos... Então, meus sonhos para 2026 é agora que eu alavancar na minha carreira, né? E muita saúde para minha família e para mim, pra gente chegar no objetivo que foi a luta até hoje. Para a doutora Daiane. Então, bem fácil de responder, porque esse ano eu tô bem focada, principalmente profissionalmente. Como eu falei, eu estou para terminar as minhas especializações, que eu lutei muito. São quase 3 anos de estudo.
Então, é um investimento, é abrir mão de uma viagem, é abrir mão de uma saída. Então, tem que ter o foco. Eu estou focada nisso, estou realizando meus sonhos primeiro. Esse ano é o ano da realização dos meus sonhos, que eu vou finalizar o que eu plantei lá atrás, entendeu? E também feliz pra caramba, porque eu já comecei a especialização lá antes de liberarem as cirurgias, antes de imaginar que iam liberar as cirurgias estéticas. E agora a gente teve a notícia do Conselho Federal de Odontologia que vai ser liberada. Eu já estou dentro nesse grupo aí, porque eu sonhei lá atrás e agora está se tornando realidade. Então, para mim, eu estou super realizada. Esse ano é um ano assim de muitas conquistas para mim. Shalom para vocês dois. Só queria que você deixasse uma mensagem ali para as mulheres que, né, sonham, que querem, que não têm coragem. Então, você deixa a sua mensagem final. Então, o conselho, né, minha mensagem é que nada é impossível, né, pra gente, e que tudo que vocês sonhem, corram atrás, que pode se realizar. Isso é possível porque eu sou a prova disso. Eu tiro por mim também, né? Há pouco tempo atrás eu não tinha ideia de onde eu estaria hoje. Foi a partir de um momento que eu dei uma virada de chave na vida. Eu pensei em focar, eu falei assim, agora eu vou conseguir realizar meus sonhos. A gente pode tudo, é só a gente querer, né? Focar, querer e se mover para isso. Então, nós podemos tudo. Eu não imaginava chegar onde eu cheguei hoje, e hoje, assim, graças a Deus que eu pensei assim lá atrás, eu acho que todo mundo pode também. Muito legal. Assim, eu vou falar para vocês, eu fico muito feliz porque, cara, escutar coisas interessantes, né, que eleva, e isso que faz a gente fazer a diferença. Então, o que eu posso deixar para vocês é Ifatá, Shalom, Deus proverá na vida de vocês, tá? Que Deus proteja, conduza vocês, que venha muito mais entrevista com vocês. Antes de encerrar, doutora Pamela, fala suas redes sociais. Meu Instagram é DRA, abreviação de doutora, .Pamela Aguilera. Lá, e tem a da clínica, que é a Clínica Aguilera Lassance, que também é o Instagram. Tá bom, a gente vai fazer o collab, né, com os dois. Eu tenho um Instagram só, que o meu é dra.daianapedrone. Tá bom. Obrigada, né? Obrigada, Tamo te agradeço. junto. Dando continuidade no Pode Faixa, né? A gente deu na mesa, mudou as cadeiras. E é isso. As mulheres unidas, né, jamais serão vencidas. Então, estamos nós de novo aqui, né, doutora? Mais uma vez junto. Hoje sem problema. Sem problema, Mas é isso, esse é o Pode Faixa, né? Tem um oferecimento aí do Pizza e Pasta, da Arte Pão, Minotauro Energético Dream, Facilite Benefício, Full Pneus, né? Mercado Vivo, Escola Jardim Castro Alves e Gigante do Sabor, aqui no Le Monde, né? Nos Estúdios Nova, direção Marcelo Deschamps, sempre com a gente aqui fazendo esse barulho. E agora estamos com outras mulheres, mas continua mesmo pique, mulheres interessantes, mulheres que edificam, né? Doutora Marcela Amaral vai apresentar para a gente, essa é a sua deixa. Eu conheci a Adele. Gente, primeiro, boa tarde, adoro estar com você sempre. Sua câmera lá. Adoro estar com faixa preta, já entrevistei ele, já fui entrevistada. Sai hoje, tu falou, né? Hoje, dia 24? Não sei, eu tenho que ver com a revista. Bom. Então, prazer em estar aqui. Tô conhecendo só a Renata, porque a Adélia eu conheço. Ah, é? Nós ganhamos um prêmio no mesmo dia. Muito legal. Ganhamos pela Academia de Letras. Puxa vida, uma cara. honraria. Maravilhosa. E a gente se conheceu. E hoje é muito bom porque a gente está entrando no mês das mulheres. E a gente está falando do tema beleza, tá? Então eu vi as meninas falando sobre estética. E eu também quero pautar agora em relação ao excesso. Por que as pessoas, como as mulheres, estão fazendo tantos procedimentos? Porque eu acho super bacana, mas eu tô vendo um excesso e todo excesso esconde uma falta. E eu acho que existe um limite entre
essa questão da beleza, do autocuidado e do amor próprio. Então, como é que vocês veem essa questão da mulher procurar tanto, porque está tendo muito, eu recebo muitas mulheres no consultório que falam assim para mim, doutora, eu tenho que fazer uma lipo, eu tenho que fazer uma harmonização. Eu falei, por quê? Para aprender meu marido, para ser feliz. E quando elas fazem, elas chegam para mim e falam, eu não fiquei feliz. Então a gente tem que fazer o procedimento não para conseguir a felicidade, mas sim para se sentir bem. Porque eu também sou vaidosa, eu também gosto de me cuidar. Sim. E eu acho que isso é o que eu passo para os pacientes. Nossa, ela se cuida, isso é bacana. Mas eu me preocupo muito, muito com a questão da mentalidade hoje em dia das mulheres. Que fazem isso porque a gente está muito hoje na mídia. Tem algumas mulheres até que perdem a vida, né? Quando fazem alguns lugares errados. Né? Tipo, alguém... tem uma amiga minha que faz um negócio, é muito barato, e lá é muito caro, mas lá tem procedimento. Não, mas aqui também, entendeu? Não tem também isso? As coisas acontecem? Com certeza. Então é por isso que é bom entrevistar pessoas que são realmente competentes para fazer. E até perceber a ética de pensar. E como a doutora Pamela estava falando, ela viu que ali não era para ela. Então a gente também tem que perceber se essa mulher está precisando de quê. O Ivo Pitangui, que era um grande cirurgião plástico, ele fazia isso. A filha dele era psicóloga e ele só operava se ela desse o aval. Porque muitas vezes a mulher já estava na 3ª, 4ª cirurgia para mudar algo que não tinha como mudar. Que é dentro dela, né? É dentro dela. Então, quando eu falo assim, vá fazer procedimentos, vá fazer numa clínica boa, com pessoas corretas, e faça pelo motivo certo, sabe? Faça para se sentir bonita, para se sentir bem com você, mas não achando que isso é amor próprio. Isso é autocuidado. Saber também, né, pelas outras pessoas, se aquele profissional sim. É indicado, uma referência. Principalmente hoje, tudo tem lá, né, os comentários, pró e contras de tudo, né, e aí isso é muito importante, e isso, como a gente fala, todo segmento, a beleza, ela tem que estar junto com a felicidade, né, de fazer algo que é legal, porque eu já conheci 2 pessoas que fez bariátrica e se suicidaram. Conheço. E ficaram, benzaço, entendeu? Então, assim, eu olho que as pessoas primeiro têm que ter uma preparação de cabeça para querer fazer aquilo. É igual uma tatuagem. Tem pessoas que fazem tatuagem e se arrependem. Sim. Né? Então, tu tem que estar despojado, né? E fica mais fácil. Quando a gente acabou de falar no começo, quando o papo é reto, né? Roda bem. E aí, quando tu inventa uma 9 horas, acaba alguém sofrendo. Não é fazer porque o outro quer. Isso. Porque o outro fez, a amiga fez. Né? O problema é se conhecer internamente, né? Mas o que está faltando em mim, né? Porque as pessoas não me olham, né? Porque eu sou assim, né? Perceber realmente o que a mulher é. Você se reconhecer internamente, mudar o interno, para depois você mudar o externo. As pessoas mudam o externo e o interno tá como? Gente, eu sou de uma época que... Pode falar? Eu sou de uma época que... Eu sou da década de 80, então eu sou da época dos maias e dos incas, onde não tinha nem isso aqui. Então, o que eu vejo um pouco assim acontecer? Na minha época não tinha muito essa comparação. Tinha, mas de uma forma muito mais sutil. Sim. As pessoas não extrapolavam o bom senso, vamos dizer. E hoje em dia, por conta de rede social, que tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo, as pessoas se comparam mais. É uma competição, então, né? É um padrão de visagismo, é um padrão de beleza. Isso, inalcançável. Inalcançável. E eu vejo algumas artistas muito conhecidas, que eu não vou citar o nome, que inclusive já mudaram a feição de você olhar anos atrás e ver como a pessoa está agora, mudou completamente a fisionomia. A gente sabe de quem eu estou falando. Perdeu completamente suas características. E aí eu fico pensando também, até que ponto o dinheiro, ele faz você perder esse limite, porque você já tem tanto e você consegue dominar tanto
por conta do seu dinheiro, que você não tem mais o que alcançar, você não perdeu o seu objetivo. Sim. Qual o seu objetivo? E nunca tá bom, né? Já E o reparou? final do objetivo dessa pessoa vai ser se reencontrar e Verdade. atirar isso tudo, que é o que Isso. está acontecendo, desconstrução. E aí entra essa parte de neurociência, né, da doutora. Então, assim, eu visualizo um pouco essa parte, né, da comparação das pessoas. E também acho que falta, nessa nova era de inteligência artificial, um pouco mais de trabalho humanizado, como a doutora Pamela falou. A gente não é máquina. Sim. O IA nunca vai substituir a gente, Jamais. na minha opinião, como as Claro. pessoas acham. Não tem, Porque não tem isso aqui. Não tem coração. não tem. Então, você não tá ali trabalhando mecanicamente, Ctrl+C, Ctrl+V. Peraí, o que você quer? Boca? Pá, boca. 2 ml em cima, 2 ml embaixo. Não é assim, né? Então, eu ainda não tô atuando na área da estética de injetáveis, porque, na verdade, eu sou bacharel em Direito e tô fazendo uma transição de carreira por conta de um burnout no Direito. E me descobri na área da saúde, uma área que eu sempre gostei de mexer com a autoestima de outras mulheres. E aí, por conta disso, né, eu já tô na parte, estou fazendo segunda graduação de biomedicina e tudo, e aí entendo um pouco porque eu faço um estágio, então por isso que eu tô falando um pouco mais de injetável. Então eu vejo que as pessoas que chegam lá na clínica, em que eu faço estágio, às vezes também meio que sem noção. E a gente tem todo o trabalho, às vezes na ficha de anamnese você vê que a pessoa já está tomando um remédio controlado. Será que é isso mesmo que você quer? Vamos pensar um pouco melhor? Nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo sobre o seu nome crescer. Vai devagar, faz certo que dá certo. Você vai ser visto no momento certo. E eu acho que é isso que as pessoas não podem perder. Com rede social, com inteligência artificial e com querer poder, dinheiro ou nome. A pessoa não pode perder sua essência. E outra coisa que eu queria só completar é que na minha vida eu creio muito, eu sou cristã em Deus, né? Em Jesus. Então eu vejo que a área da estética foi um chamado de Deus. Eu tive que cair N vezes para conseguir entender, não, Deus, tudo bem, agora eu já sei, entendeu? Que é com isso que eu tenho que trabalhar. Eu não tenho que trabalhar numa área que envolve problemas. O direito, as pessoas te procuram só para trazer problemas e você solucionar. Você vive do caos. E aí que a estética não. Eu lido com o bem-estar, a autoestima das meninas, todo mundo sai feliz. Então, isso pra mim não tem dinheiro que pague, sabe? Você se achou nisso, né? Eu me achei nisso depois de velha, porque eu tô Claro. fazendo Não, segunda graduação. eu acho que é o momento certo. Gente, tudo tem um momento. Tudo tem um momento É certo. isso. A experiência da vida, Aham. ela vai te levar a caminhos que Tem você... gente que nem encontra, né? É, Não. sim. Eu me encontrei É. isso. Eu tenho uma grande amiga minha, que é uma amizade de 23 anos, que ela falou, Rê, eu tô quase me empolgando pra fazer biomedicina por sua causa. Você é da onde, Renata? Eu sou do Rio, nascida e criada aqui, com todo respeito, mas estou há 3 anos em Brasília, mas continuo com a minha essência carioca. Legal. Minha família toda de lá, né? E aí, quando eu tive esse burnout, eu tive que ir um pouco pro berço, eu era a única que estava aqui no A Rio. gente recebeu aqui um corredor de moto de Brasília, Qual o nome né? dele? Lembra do nome dele, Marcelo? Ele é ruim de nome. Hã? Vou descobrir. Descobre aí, me fala. Show! E aí ele veio correr aqui, indicaram a gente a ele e ele fez com a gente um podcast. Um garoto bom, jovial, um futuro brilhante que tá arrebentando em O pessoal Brasília. lá me acolheu muito bem, assim. Eu gosto muito dos brasilienses. Eles adoram os cariocas, adoram a gente falando com X. É mo- O X, nosso chiado. Hã? Nosso chiado. Tiago. Tiago, sobrenome. Vou descobrir. Aí quer Que é o muito. sobrenome. Mas o carioca, ele é bem visto de qualquer lugar, né? Eu sou paraibano, não sou carioca. Eu vim pra cá com 5 anos depois de João Pessoa. Mas o Rio de Janeiro, a gente acabou virando carioca, porque de 5 anos a 57, você acaba virando um carioca. É raiz, não é Nutella. Não tem jeito. Depois de tudo que a gente passou, a gente acaba sendo um carioca. Outra coisa interessante, se a gente colocasse, né, o mais importante da beleza é dentro, É isso. não é fora. Não é foda. Então você pode arrumar tudo. Mas se Mas dentro você vê que tiver tem gente que legal. não tem um brilho, né? É o borogodó. Que nem quando a gente chegou, quando ela chegou, a gente levantou e falou assim, não, ela tem... Até uma amiga nossa falou, né? A Bia falou, nossa, tem um negócio, você tem um... Como é que ela falou? Arquétipo. O arquétipo, não sei o quê. Porque eu falei, você chega antes de chegar.
A sua energia chega antes, então nem tudo Tu é também sobre tem. realmente a beleza. Tu também tem. Muito obrigada. Todos nós temos, né? Não, assim, Eu acho que nós todos. Isso é uma visão, né, de cada um. Cada um tem. A doutora também ali A muito gente já fera. consegue identificar quando a Sim. outra tem, né? É verdade. Essa questão de energia. Energia, Essa sim, energia isso é é física. pra gente, então, né, que é geminiano, que é perigosíssimo, é um dos signos mais perigosos que tem. E acabamos É. conectando, né? Vai nos Conectou, conectando. Então a gente está o tempo inteiro nisso, porque a gente vive disso, Vive né? disso. E aí, essa sensibilidade de você saber, né, se tá legal, se não tá, é uma coisa que a gente agradece a Deus. É verdade. Né? Porque eu até falo pro Marcelo, cara, só apertar a mão já sei se Já a sabe. energia Uhum. é legal. Um abraço, E é uma verdade. coisa que a gente tá aí fazendo o tempo inteiro lidando com pessoas. Quando tu trabalha também com social, tu trabalha muito com o avarento. Uhum. Né? O avarento, ele tem 50 pastel, ele esconde que é mais 2. Aham. Então você ter essa sensibilidade para descobrir esse nível, né? Tu tem que estar o tempo inteiro ligado. E a beleza é isso, cara. Eu acho que tem pessoas que são lindas e vivem natural, sem nenhum foco, sem nenhum, como diz que pô, coloca o tempo inteiro, filtro. Né? Eu conheço pessoas que quando eu vejo, eu não sei se é ela. Aham. Por causa da filtragem Os aqui. homens gostam mais da naturalidade. E As outra mulheres costumam se coisa, arrumar para mulheres, Isso, né? eu ia até falar sobre o filtro, porque com o advento das redes sociais, aconteceram esses filtros e tudo, as pessoas estão se comparando muito. Eu quero aqui. Tem gente que às vezes eu falo, nossa, mas eu nem vi nada. E a pessoa, ela viu um negócio. Aham. Eu falei, mas aonde? Que eu não tô vendo. É mole, não. E ela se cobra muito. E aí que começam os excessos de ficar até não tão bonito, esteticamente falando. É. Então eu acho que a gente tem que ter realmente um limite e se conhecer. Até quando a gente faz a transição de carreira, quando tem burnout, porque eu também já tive, é bem isso. É você reconhecer aquilo que você está fazendo. Eu acordo todo dia sem propósito? Ou eu acordo todo dia amando? Eu quando escolhi psicologia, eu fiz TI também, eu falei assim, eu vou acordar todos os dias feliz, fazendo o que eu gosto? E aí veio aquela resposta, sim. Então, quando me diziam, saúde, eu falei assim, olha só, se você não vai conseguir, tudo bem, eu vou. Eu vou. Perfeita. Então, eu trabalhei com o meu cérebro, Que é importantíssimo, né? importantíssimo, e propósito. Porque quando chega um paciente, eu tenho que desnudá-lo mentalmente. Você trocar o cérebro hoje é uma das operações mais difícil. mais Porque difícil. a pessoa, eu acho que ela mente pro psicólogo também. Primeiro ele quer colocar a culpa nos outros, Mente ele pra traz si, as né? questões dele. Todos. E aí? Todos. Ô, Renata, eu vou te falar pra você uma coisa. Se tem uma doença que ela é a pior de todas, né, é a mentira, né? Tem pessoas que vivem numa De mentira mentira, 24 horas. E vicia, né? Vicia, Vicia, começa a virar ela um começa a looping. fazer certo. Aham. Vira E ela realidade. atrapalha ela, atrapalha a equipe, atrapalha o ambiente e ela vai ficando pra trás. E Porque não percebe. não percebe. E as pessoas já sabem que a pessoa tá ali no mundo louco que eles conseguem, porque aí vem um monte de coisas que ela não consegue evoluir. Né? E essa evolução, ela culpa os outros. Mas é ela mesma que está causando esse problema. Então, assim, a gente vê o tempo inteiro, como eu falei, 57 anos, eu só não vi disco voador e dinossauro. Mas o resto eu já vi. Poucas entendeu? pessoas Vai chegar falam o só a momento. verdade, né? Eu já não duvido de nada. Todo mundo que chega no consultório, primeira coisa. Falar a verdade Porque a minha mãe. é sua verdade. Porque meu filho. A culpa é sempre de alguém, né? porque meu emprego. Aí eu falo, pode falar, eu deixo bem à vontade. Uhum. Mas no final eu falo, agora vamos falar de você. Uhum. Porque não é sobre o outro, é sobre si mesmo. Então, o externo, assim, na época da pandemia, eu falava para todos os pacientes, vão para o espelho, passem um batom e vão online como se vocês estivessem no trabalho. Porque o cérebro, ele entende como um comando. As ações. Então, o autocuidado, ele serve para você melhorar sua autoestima de uma forma de disciplina. Então,
Por exemplo, todo dia você acorda, arruma o cabelo e tudo, você começa a se sentir mais bonita. Então, eu faço muito trabalho com pacientes, vamos botar o dia do batom? Vamos lá, o dia do batom. Você vai ficar linda, maravilhosa. Olha como você tá linda. E elas começam a chegar no consultório mais bonitas. Então, isso sim, eu acho que tem que ser tratado. Você ir fazer um procedimento e tudo. Só que o que chega muitas vezes para mim já tá no quinto procedimento. Não, isso quando não chega com a foto, eu quero ficar assim. Eu quero ficar assim, que igual nem Viviane atriz. Araújo, igual... Eu falei, gente, Né? não tem Fala, nem fisionomia como? pra Não tem nem como aquilo, fazer. sabe? Então eu falo, tá, você quer isso por quê? Agora vamos ver lá na raiz do problema, onde tá. Porque as mulheres têm muitas crenças emocionais e limitantes. Muitas. Chama o Kaique pra mim, Marcelo. E a gente estava até conversando sobre isso, sobre relacionamentos. O primeiro relacionamento que você tem que ter é com você mesmo. É isso. Em primeiro lugar. E aí sim, aí é o que eu falo, eu sempre falo, a gente tem que estar multidisciplina, né? Então tem que ter o dentista, tem que ter o médico, tem que ter o psicólogo. Neurocientista. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo, Todos os sabe? comprimidos que possam ajudar. Uma equipe Isso. multidisciplinar, né? Porque ninguém é sozinho. Não, Você não tinha chegado ainda, a gente estava conversando sobre isso. Um só não faz sozinho. não. A gente é um corpo, a gente precisa entender isso, é uma engrenagem, né? Então, é necessário um pouquinho do conhecimento dela. A gente tem que desmistificar, porque o assunto era, a mulher, ela tem mania de concorrer uma com a outra, né? E o homem não tem isso. A gente não vê isso Sim. entre os homens, né? Então, se a gente se unir, como ele também falou no início do podcast, a gente vai conquistar o mundo. Uma Vamos onda pedir o gigante. cérebro. Com certeza. Entendeu? Não é querer, tipo, tudo bem, os homens também, mas assim, a potência que a gente tem, só que a mulher, ela se limita mais, né? E também tem aquela crença de querer dar conta de tudo, e a gente não dá, a gente não é máquina, né? Querer ser mãe de todo mundo. E mãe de todo mundo. E aí, antes você não tinha chegado, a gente estava falando justamente sobre isso. Sobre a importância de ter essa equipe multidisciplinar, de ter esse conjunto, todo mundo trabalhando junto, um ponto de vista diferente. Às vezes você vai abordar alguma coisa, né? Eu sempre trabalhei assim. E é legal que sexo faz, não foge à luta, né? Então você vê mulheres enfrentando coisas que não era para enfrentar, né? Eu tenho uma sobrinha, Débora, que ela me pediu tanto emprego, eu falei assim, cara, calma, e hoje ela é borracheira de um lugar, né, que ela se achou, e ela foi jiu-jiteira, ela já fez um monte de coisa, mas ela e o dono lá, né, da empresa, que é uma empresa grande, e aí deu essa chance para ela. Eu até achei que ela não ia aceitar por causa do currículo, que ela tem educação física, ela fez inglês, e ela se achou numa parada, né? E quando começou a vir os pagamentos, né, que ela ganha comissão, ela começou a bater umas paradas que ela falou, tio, me achei, eu amo. Graças Então, uma mulher, né, cara, que achou um potencial, e como ela é a única mulher, todo mundo cai nela. Entendeu? Legal, então né? você vê, e bateu aqui, bateu ali. Então é isso que eu falo. Tem mulheres que quando uma mulher ela vai apitar um jogo de futebol, eu acho maneiríssimo. Eu também acho. Porque ela quebrou um paradigma, Sim. encarar um monte de marmanjo. Desconstruiu. Né? Muito E esses conceito. marmanjos, eles têm que o quê? Essa possibilidade faz o cara ficar menos agressivo. Porque como eu sou agressivo com os homens, né, o cara sempre xinga o juiz. Mas com a mulher ele vai se policiar. Vai se policiar? Isso vai ajudar ele. Igual a Márcia comandando 50 homens, né? Na prefeitura. Então, a gente, isso vai ajudar o cara a ser melhor. Agora, quando um cara não quer ser melhor, ele vai chegar no microfone e vai falar, pô, botar essa mulher pra apitar. Mas isso já é dele, É da dele, vida já, da dele. vida dele, de já algum vem de lá, trauma também, né? Entendeu? Mas é muito legal, porque a mulher traz isso, cara. E poucas pessoas percebem isso, né? É verdade. E assim, aproveitando essa palhinha, muitas mulheres, né, assim como eu também, eu desmistifico com o tempo, né? Às vezes a gente acha que, não, mas pra mim já não dá mais tempo, já tô com 50 anos. Gente, você não morreu. Só não dá depois que você morrer. Ó, tem um lance E que a o gente tempo faz vai assim, passar ó. de qualquer forma. Tem um lance que é muito legal, Renata. A gente faz Nunca assim, é ó. tarde, né? Vai Por isso que eu recomeçar. tô fazendo a segunda gravação. A gente chega Tô na pra, terceira. a gente chega pra pessoa e faz assim. Faz assim.
De novo. Respira. Mais uma vez. Tá vivo. Tá pode vivo, tudo, entendeu? Só acaba quando morre, Isso né, já dá gente? todo Mas é motivo porque a gente pra ouve você lutar. desde criança muita coisa errada. Muita. Olha, Crença André, limitante. criança limitante. Ah, olha só, cuidar, você tem que casar com homem rico. Ah, homem não presta. É. Olha, se você tiver essa idade, não vai conseguir mais nada na vida. Então pega essa Não, oportunidade. tem uma que é terrível com vocês, que eles falam o cavaleiro, o príncipe do cavalo branco. Isso, É, Cinderela. muito filme da Disney a gente assistiu, Muito. né? E a gente vai criando aquilo acho que Vai como ver um realidade. Existe E um eu Que acho o príncipe legal o vem Shurek. pegar a É, gente na Eu gosto torre. do Shrek. O Shurek trouxe um Conceito cavaleiro, diferente. entendeu? Que era Adoro. o mau caratismo, aquele cara. Então, assim, cara, mas o que, Agora é o velho da lancha, né? o que a gente passa para nossas Ai, meninas, Jesus. para nossas meninas que a gente ama, né, com as nossas alunas, é o seguinte, cara. Primeiro foca, né, naquilo que é estudo, Estudo, né? né? Foca É o principal, naquilo. né? Foca naquilo porque eu sei, cara, eu entendo. Como a gente falou, um ambiente de uma mãe que tem 8 filhos, tem uma menina, ela vai imitar essa mãe. Então, tu tirar essa menina desse ambiente para ir para uma escola que não é boa. Então, é um O contexto, exemplo, né? Arrasta. entendeu? Então, assim, a gente quer aconselhar. Agora, esse primeiro contato da menina, né, em querer vencer, em querer É o espelho, conquistar, né? em É o querer espelho. estudar, Tem que ter o em espelho. querer, entendeu? E antes de ter alguém, porque a gente conhece menina com 13 anos E grávida. às vezes também não tem um Nossa, espelho em mas casa não também, tem, né? não tem. É. Tem que vir alguém de fora, né? Então isso é Resgatar o que a gente mais trabalha em cima disso, né? Falta uma base familiar também, né? Meu pai costumava dizer que para uma criança ter uma boa formação precisava de família, religião e esporte, Sim. né? Então, assim, a ausência da família, a criança vai aprender na rua muitas coisas, né? Então, tipo, é com o amiguinho que vai aprender como é que se relaciona com outros, é com o amiguinho que vai começar a cortar o cabelo. E você vê, um fica igualzinho ao outro. E com o hoje é tempo. com o telefone e as Hoje, redes o sociais, né? celular, pra mim, Porque virou os pais uma não arma. conversam. Virou uma arma. Porque É. eles mesmos falam pra mim, eu falo assim, olha só, quanto tempo seu filho fica no celular? Peraí. o dia Agora, inteiro. quanto mais ficar, melhor, né? Os pais estão livres. Por quê? Mais tempo pros pais. Aí eu falo, Não, e Tem crianças hoje com 5 anos com isso aqui na mão. eu acho até tem menos, gente com Renato. 2. É. Eu tenho paciente com 2. menos, Pra menos. criança ficar loucura. quieta. Por quê? Eu falo assim, olha só, eu entendo que você queira um tempo, mas seu filho vai ficar com um cérebro mais ansioso, ele vai ficar agressivo, Uhum. muitas vezes com Pensamento acelerado. pensamento acelerado, a Então, parte cognitiva A nossa também. causa, ela é legal porque a gente se adaptou a, né, eu tenho 57, então eu venho de uma geração que eu me adaptei à internet. Então você, quando se adapta a uma coisa, Eu também. tu sabe lidar bem com ela. Sim. Nascer E a gente com viu a antes, internet, né? É. nascer com a internet já é complicado. Sim. É verdade. Porque assim, cara, hoje você vê o Kaique, tudo que eu represento pro Kaique. Dei uma chamadinha nele, ele me deu um fora. Entendeu? Então, assim, por tudo que você representa, o cara não consegue ser um pouco agressivo contigo. Mas isso já é da vida, da geração, E dessa nova dos geração. costumes. Na Eles não- nossa, o eles não nosso sabem pai tomar- olhava. Você já sabia que ia voar a Havaiana com prego, né? Vai ficar- Então, assim, a gente tem que ter, né, que eu falo 24 horas. Cara, se você não tiver um Hoje jogo... tu não pode nem bater pra corrigir, né? Ainda tem Não pode. Ter cuidado Nem- com tudo que Nem O brigar pessoal te denuncia em e tudo. público, É, entendeu? Então é complicado e a vida ela vai se tornando mais complicada. Por isso a gente tem que achar uma rede, né, de pessoas que traga mais pessoas para essa rede. É né? verdade. E eu sou um cara que tu vê, eu tomo conta de 500 famílias. Então, é tudo organizado, tudo por tamanho, e a gente já sabe quem é quem, né? E a gente criou um aplicativo, esse aplicativo, ele é como, ele acha as pessoas que não são idôneas, entendeu? Então, você acaba virando uma pessoa fora de um contexto onde a bagunça tem que ser zero. Sim. Né, o horário para tudo. Uhum. Falo para eles, ser profissional hoje é o que vai trazer todo o retorno para você. Disciplina. Quanto mais profissional você for, né, nos horários, né, em tudo, porque, como eu falo, a gente tem milhões de colegas,
Mas amigo, a gente conta. Conta no E dedo. olhe De uma lá. mão, hein? Se der, De uma mão se der. Entendeu? Verdade. Então, assim, é o tempo inteiro passando para eles essa posição de fazer, né? De dividir, né? De não mentir, não mexer o que não é. Então, olha só, é muita coisa. É. Tem uma Repetição, cabeça, né? Repetição. Uma Ah. cabeça que não quer. E não dá, né, cara? Verdade. Então você Tem já que querer, sabe. né? É. A mudança tem que Educar a é gente- difícil. E não é todo muito. mundo que tá Educar disposto, é muito né? difícil, por quê? Porque a disciplina, ela tem que ter constância. Uhum. Por isso que o esporte é bom. Porque tudo que é repetido, o cérebro, ele vai aceitando e vai começando a te condicionar. Então, regras, quando você faz a área social, é muito bom. Porque as pessoas hoje não estão sabendo lidar com frustração. Uhum. As pessoas não estão sabendo lidar com O não, cara, eu conheço pessoas que, se você dá um não pra ela deprime. Acabou. É. Ai, E vou o morrer. sim, que é mentiroso, eles amam, né? Ama. Ó, final do ano eu vou te dar uma Ferrari. Valeu. O não é pro crescimento, né? o Eles não- querem o sim. O não, ele é doloroso, mas ele tá na gente, ele nasceu é com a gente. necessário, até É porque a necessário. vida dá mais não pra Do que- gente Do que do sim. que o sim. Então, quanto mais você for educado assim, E aí melhor. eu queria te perguntar, né, quais são os seus sonhos para 2026? Isso é muito importante para mim. Então, meu 2026, eu tô com um projeto, um congresso aqui no Rio, na área da saúde e da estética, né? Porque todos os congressos são em São Paulo e aqui no Rio não tem congresso, é muito difícil, né? Essa área, especificar essa área. Então, eu trabalho com ozonioterapia na estética e na saúde. E não só colocar ozonioterapia, mas palestrante, falando de hidrogênio molecular, falando do cannabis. Terapias integrativas, né, que são pouco abordadas aqui no Rio de Janeiro. E aí, esse ano, um novo projeto com o nosso novo congresso aqui no Rio de Janeiro. E você, Renata? Então, o meu eu vou continuar nessa lida, né, de estudo, porque falta 1 ano e meio para me formar, e participando também de congressos, enfim, me especializando cada vez mais, né, na área que eu escolhi agora do coração, que é a biomedicina. E é isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa câmera aqui, né? Pode começar por você, para essas mulheres que precisam tanto de vocês, entendeu? Verdade. Então, eu me chamo doutora Adélia Ozon, eu sou terapeuta em ozonioterapia. Hoje eu sou radialista da Rádio Tropical Web Brasil. Meu programa é todas as quintas-feiras, 20h30. Eu também lancei um livro. Eu vim de camelô. Fui camelô lá em Madureira, no Baixo de Madureira, desde 14 anos de idade, né? Carreguei muita caixa, vendi muito tênis, fiz muita feirinha de Itaipava. Então eu acho, gente, que é o querer, né? O estudar sempre, buscar conhecimento, a ambiência, o local onde você anda, né? O focar. Eu acho que tudo, né, é um conjunto para você não desistir. Porque vem os empecilhos, vem as dificuldades, vem os não, mas vem os sim também, né? E os sim é onde nos dá força, né, para crescer, para lutar e para querer o melhor, né? Não só para a gente, para nossa família, mas para o mundo, né? Porque o mundo precisa de pessoas assim igual a gente. Então, eu quero agradecer. Minhas redes sociais é @Adele com Y Ozon, que lá é musa do ozônio, né? Porque eu fui rainha de bateria da Capixosa de Pilares, né? E lá tem todos os meus conteúdos. E tenho também o Instagram doutora Adele com Y Ozon, que fala da estética, da saúde, da beleza com a ozonioterapia, que está transformando milhares de vidas. E agora estou terminando a graduação de biomedicina, né? Mais um marco aí. E quero só agradecer vocês todos por estar aqui junto com a gente aqui e falar para vocês, não desista, mulher, seja guerreira, seja firme no seu propósito, lute sempre, porque você vai vencer. Se nós vencemos, você vai vencer também. Quero agradecer você também pela essa oportunidade, Obrigado. gratidão Tamo por esse junto. trabalho lindo Shalom. que você está fazendo, e o que precisar de mim é só me chamar que eu estarei pronta para ajudar. Obrigado. Gente, eu pegando um pouquinho a deixa da Adele, né, que eu também concordo com ela também tá finalizando biomedicina. Eu vejo que algumas amigas minhas, algumas clientes até, que já atingiram uma certa idade, como a nossa, né, já passou dos 40, ficam naquelas limitações, mas vê que não tá satisfeita na sua área de profissão, na sua área, né, de atuação. E, gente, nunca é tarde para realmente você mudar,
né? Eu, quando tomei a decisão de migrar do direito para biomedicina, eu fiquei pensando assim, gente, o tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a 4 anos eu posso ser biomédica ou continuar frustrada do jeito que eu estava e continuar com meus problemas ali de burnout, né? E aí, a gente é que acaba limitando, né? Se limitando. Coloca, às vezes, culpa na mãe, coloca a culpa no filho. Ah, que eu não tenho tempo, porque eu tenho filho pequeno. Quem que faz acontecer? Eu sou prova disso, né? Então, assim, a gente sempre vai conseguir arrumar uma solução quando a gente quer solucionar o problema. Se a gente não quiser, a gente não vai arrumar a solução. Então, assim, nunca é tarde pra gente começar, pra gente poder fazer transição de carreira. Isso aconteceu tanto depois do Covid, né? Tanta gente se descobriu em outra profissão, porque teve que, não tinha opção, né? Então é isso, nós somos muito fortes, mulheres muito guerreiras, né? E é isso, não desista dos seus sonhos, como a Adele falou. E vambora, gente. Vamos cair pra cima que o mundo é nosso. Doutora, obrigado. Obrigada, viu? Faixa preta, obrigado, maravilhoso. tamo Que junto. precisar de Brasília, tamo juntíssimo. Tá aqui com você do aí. lado é muito melhor. Esse é o Pod Faixa, né? O podcast que chegou para fazer a diferença, porque o social comanda o Pod Faixa, né? E vai lá no nosso canal, comente, compartilhe, curte. Faixa Preta de Jesus no YouTube. Agradecendo aqui o Pizza e Pasta por estar com a gente nessa missão, né? A Arte Pão, Minotauro Energético Dream, Facilite Benefício, Full Pneus, Escola Jardim Castro Alves, Mercado Vivo, Gigante do Sabor, no Le Monde, sob a direção de Marcelo Deschamps. Tamo junto, até a próxima. 1, 2, 3, Faixa Preta de Jesus.